Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossa análise referente ao projeto, né, do redutor de velocidade, né, e a gente vai iniciar, né, os cálculos verificando a questão realmente da transmissão, né, rotação, né, qual é a relação de transmissão desse redutor. Né, então será o nosso foco aí nos cálculos iniciais. Né. Aqui a gente tem alguns detalhes, né, referente ao mesmo. Né. A gente tem aqui uma indicação de motor, né, 2000 RPM, o número de dentes da engrenagem verde Z20, né, o número de dentes da engrenagem amarela 60, a engrenagem azul escuro 20, engrenagem rosa 60, engrenagem vermelha 40, engrenagem azul claro 40, né, essas duas últimas que são as engrenagens cônicas. Né. Então, a gente está nesse caso aí supondo, né, que esse sistema ele esteja ligado aí ao motor. Né. Essa engrenagem verde aqui é a engrenagem inicial, né, a engrenagem motor, né, que vai estar recebendo a rotação, né, ou seja, esse é o eixo aí de rotação primária, né, do sistema. Então, supondo essa rotação, a gente vai fazer uma análise, né? Não precisa inicialmente da rotação, a gente vai fazer essa análise com a rotação e depois explicar sem a rotação para saber qual é a relação de redução. Essa questão da relação de redução ela é bem interessante porque algumas pessoas, principalmente quando estão iniciando, né, nessa área industrial, né, nessa área de engenharia, essa área técnica, fica muito ligado à questão da rotação final. Né? Só que os redutores de velocidade eles têm uma relação de redução que é fixa. Né? Então, exemplo, vamos supor que você pegou um redutor que ele tenha, né, vamos colocar aqui o bloco de notas, vamos supor que você está utilizando um redutor que ele tenha a seguinte relação de redução, 40:1. Né, 40:1. Então significa o seguinte, a cada 40 rotações de entrada você vai ter uma de saída. Né? Então, supondo que esse redutor que a gente está analisando ele tem essa redução de 40:1, né? Significaria o seguinte, você teria 40 giros no eixo de entrada para ter um giro no eixo de saída. Normalmente esses redutores que têm essa redução maior, né, são redutores do tipo coroa e sem fim. Né? São redutores do tipo coroa e sem fim. Você consegue chegar a reduções altíssimas utilizando sistemas de engrenagem direta, como é o caso aí dessa representação. Né? Mas normalmente se utiliza sistemas de fuso e coroa e sem fim. Né? Inclusive no canal Conhecimento 3.0, nosso outro canal, a gente tem vários vídeos falando sobre isso. Bom, beleza, então nesse caso existe essa relação de redução. Né? Só para finalizar aqui a informação, né? Se você tem essa indicação de 40:1, exemplo, vamos supor que você acoplou a esse motor, a esse sistema, um motor com 1600 RPM. Né? Então você não precisa fazer muitos cálculos. Né? O único cálculo que você vai precisar saber é fazer 1600 dividido por 40. Né? 1600 dividido por 40, né? Nesse caso aqui seria dividir a rotação de entrada pela relação de redução. Né? Se você fazer a divisão, 1600 dividido por 40, você vai dar igual a 40. Né? Então você teria 1600 giros de entrada para ter 40 giros de saída. Né? Então é aquela relação que a gente comentou, né? A cada 40 giros de entrada você vai ter um de saída. Então, quando você tem essa relação de redução indicada, né? Essa relação aqui de redução já indicada, fica tranquilo porque você só dividir a rotação de entrada pela relação de redução, como a gente fez agora. Né? Então, fica mais tranquilo. Então, a gente vai descobrir essa relação de redução, nesse caso aqui, tomando como referência uma rotação inicial qualquer, e depois vai verificar com base nas engrenagens qual é a relação de se a relação de redução realmente bate com o que a gente está comentando, tá bom? Então, aqui é o seguinte, né? Vou dar girar aqui, vou ver aqui acho que esse aqui vai ficar legal para a gente ver. Aqui a gente tem basicamente o seguinte, dá um zoom aqui. Aqui a gente vai ter a rotação de entrada, né, que pode ser para o sentido horário ou anti-horário, vai depender obviamente ali da ligação do motor, mas vamos supor que seja para o sentido horário, né, embora que a gente nesse momento não vá focar em sentido de giro, né, tendo essa relação dar um zoom aqui de novo que saiu. Cadê? Aqui.
Então a gente fazendo essa relação de redução, a gente vai, sabendo a relação de redução, fica bem mais simples aí para poder calcular, né? Então só que o que acontece, um sistema como esse, que tem várias engrenagens, né, você vai ter que calcular aí de forma particionada, né, vamos assim chamar, ou seja, você teria essa engrenagem verde em relação à engrenagem amarela, seria o primeiro cálculo, né? No caso aqui você tem a engrenagem com menos dente para uma com mais dente, então aqui você já tem uma redução, né? Porque a partir do momento que essa engrenagem menor ela completa um giro, essa engrenagem maior ela não completou um giro ainda, porque proporcionalmente uma tem mais dentes que a outra, né? Se as duas tivessem a mesma quantidade de dentes, quando uma completasse um giro, a outra também completaria, mas não é o caso que ocorre. Então, exemplo, nesse caso aqui, essa tem 20 dentes, quando ela completar um giro, ela vai ter um deslocamento proporcional de 20 dentes. Essa engrenagem amarela, ela também vai ter um deslocamento proporcional de 20 dentes. Só que esse deslocamento proporcional de 20 dentes, ele não vai representar uma volta completa. Ele vai representar um deslocamento angular qualquer menor do que 360 graus, né? Que é o que a gente vai saber, né? A gente não vai calcular o deslocamento em graus agora, mas a gente vai saber e vai calcular depois, né? Em outros vídeos. Como eu disse, a gente vai fazer uma análise de projeto bem completa, né? Então a gente vai verificar aí várias características desse sistema. Então beleza, então você teria ali uma relação de redução já da engrenagem verde para amarela. A rotação que a gente descobrir aqui nessa engrenagem amarela, o que é que vai acontecer? Ela está no mesmo eixo da engrenagem aqui azul, né? Está no mesmo eixo. Então, o deslocamento angular, né, ou a rotação que essa engrenagem amarela tiver, vai ser a mesma que a engrenagem azul também vai ter, né? Porque elas estão no mesmo centro, né? Então, proporcionalmente, ela vai ter ali a mesma relação de redução, né? Da engrenagem azul, ela vai estar transmitindo o movimento para a engrenagem rosa. E aqui, observa que é a mesma condição, a engrenagem com menos dente para uma engrenagem com maior número de dentes. Então aqui você já vai ter uma outra relação de redução, né? Você diz, poxa, mas não é a mesma relação de redução? A gente tem que tomar cuidado aí com a análise, né? Nesse caso, as engrenagens elas estão com a mesma relação do número de dentes, né? Engrenagens com maior número de dentes tem 60, que no caso é a amarela e a rosa. E as engrenagens com menor número de dentes também tem a mesma quantidade de dentes, que é 20 dentes a verde e 20 dentes a azul, né? Mas só que o que acontece? O detalhe está nesse eixo aqui e no primeiro e no segundo eixo. Por quê? A rotação desse eixo aqui inicial é 2.000 RPM. E quando essa engrenagem verde transmitir o movimento para a engrenagem amarela, esse eixo 2 aqui, ele não vai ter 2.000 RPM, ele vai ter uma rotação menor, né? Então, quando a engrenagem azul estiver transmitindo para a rosa, a rotação que está aqui no eixo da engrenagem azul ela é menor do que o eixo inicial. Então, aqui você vai ter uma relação de redução, ok, mas já vai ser uma rotação final aqui na rosa bem menor do que foi na amarela, porque são eixos diferentes, né? O que a gente vai estar calculando. E aqui para finalizar, né, para finalizar aqui essa análise, o que é que vai acontecer? Essa engrenagem rosa, ela está no mesmo centro dessa engrenagem aqui vermelha cônica, né? Então as duas vão estar rotacionando com a mesma rotação. E essa engrenagem vermelha, né, essa engrenagem aqui cônica, ela vai estar transmitindo para essa engrenagem aqui azul claro, né, que também é cônica. Só que acontece, essa engrenagem azul claro aqui, ela tem a mesma quantidade de dentes da vermelha. Então aqui não vai ter relação de redução, ou uma relação de ampliação, né, que também poderia ser, né? Ela vai ter a mesma rotação. Então, em resumo, a engrenagem rosa, a engrenagem vermelha e a engrenagem azul claro, elas vão estar girando com a mesma rotação, né, a mesma quantidade de giros, né? A rosa e a vermelha elas estão no mesmo centro, e a vermelha que está transmitindo para a azul, as duas têm a mesma quantidade de dentes, que é 40, né, que a gente formular tá aqui no nosso bloco de notas, que vai ser a base aí para o nosso cálculo, né? Você pode até perguntar, poxa, mas por que aqui tem uma... se não vai ter relação de redução aqui, né, vai estar com a mesma rotação, por que não deixa só esse eixo? Né? Só que acontece, aqui você tem uma mudança de sentido, né? Você tem aqui uma mudança
no que diz respeito ao alinhamento, né? Aqui você tem um eixo num ponto, né? E aqui você vai ter um eixo lá com corrente em outro ponto, com um deslocamento ali de 90 graus, né? Então, isso é muito comum em sistemas mecânicos de relação de redução, enfim, para fixação. Aí, como a gente comentou no primeiro vídeo, depende muito do projeto, né? Mas, basicamente, né, o cálculo, a gente vai ter basicamente dois cálculos, né? A gente vai ter o cálculo, isso referente à relação de redução, né? Vai ter o cálculo da verde para a amarela, a gente vai encontrar uma rotação que vai ser desse eixo aqui, né? A rotação que a gente encontrar nesse eixo aqui é a rotação da engrenagem azul, né? Dessa engrenagem aqui, a gente vai calcular a rotação da engrenagem azul para rosa, encontrando a rotação da engrenagem rosa, já é a rotação final aí do sistema, né? E nesse caso aqui não precisa calcular a relação de redução aqui, porque elas já estão com o mesmo número de dentes, né? Mesmo número de dentes, né? Essas engrenagens vão ser importantes para a gente quando a gente quiser saber questão de sentido de giro e, obviamente, ali a relação perpendicular de saída da rotação, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo a gente já entra aí com a parte dos cálculos. Valeu!